Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho do vereador que você votou. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, do PT, que vai falar das suas últimas ações aqui na Câmara Municipal de Campinas. Olá, vereador, obrigada pela participação novamente aqui. Olá, Pamela, é um prazer a gente poder aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Vamos falar então primeiro de uma questão que o senhor levantou na 27ª reunião ordinária, vereador, que é a compra de um imóvel no valor de 5 milhões para o NAED, que é o Núcleo de Ação Educativa Descentralizada. Para as pessoas entenderem um pouco mais, o que é o NAED? Qual é a função dele? O NAED é o seguinte, a cidade ela é dividida na área da educação em 5 regiões. Tem a região leste, a região norte, a sudoeste, a noroeste e a sul. E cada uma dessas regiões tem um centro administrativo, vamos dizer assim, que é um espaço em que os funcionários que estão em função de administração sentam, se organizam, se reúnem e coordenam as ações das escolas. Então, o NAED é um espaço, um órgão administrativo. Lá não tem prestação de serviço à comunidade. Lá não tem, por exemplo, criança sendo atendida, né? A criança não é creche, não é escola. É um espaço, então, da gestão. Uhum. E qual que é o que está acontecendo? O que você está falando desse dinheiro gasto? Ele foi abusivo? Como que? Bem, é importante, então, que nossa audiência entenda o que aconteceu. O NAED foi o prédio onde o NAED foi agora instalado, tem 3 meses que esse prédio foi instalado lá, que essa função foi instalada nesse prédio, é uma casa localizada no Alto Taquaral, que é uma das regiões mais nobres e mais valorizadas da cidade de Campinas, e ela foi comprada em dezembro de 2014 pelo valor de R$ 4.950.000. O nosso questionamento não é tanto um questionamento sobre a legalidade ou o direito da prefeitura de fazer isso. A prefeitura tem o dinheiro, ela compra o que ela achar que ela tem que comprar. Enfim, elegeram esse prefeito, se esse prefeito faz as escolhas certas ou erradas, aí não é essa a questão. O ponto é a gente refletir sobre qual que foi realmente a necessidade de se comprar essa casa para o funcionamento do NAED. Antes, o NAED funcionava num imóvel que era alugado ao valor de R$ 3.200 por mês. E onde que era? Ele ficava também na região leste, Uhum. mas ficava no Cambuí. Uhum. E era alugado por R$ 3.200 por mês. A gente até acha que é importante que os servidores tenham boas condições de trabalho, né, possam fazer a gestão da educação num prédio adequado, porém, a gente não consegue entender por que é que a prefeitura escolheu um imóvel que é evidentemente um imóvel caríssimo, que está localizado numa das áreas que tem maior especulação imobiliária de Campinas. Uhum. Então, 1 metro quadrado naquela região é 1 metro quadrado dos mais caros da cidade. A região leste tem vários outros bairros que têm excelentes imóveis. Às vezes até maior, né? Às vezes um imóvel maior que é mais barato, o aluguel é mais barato. Exatamente. Tinha uma opção, eu tenho certeza absoluta que com R$ 2 milhões que fosse, se a decisão da prefeitura fosse comprar um imóvel, com R$ 2 milhões ela conseguiria comprar um excelente imóvel com todas as condições de prestar todos os serviços que os servidores precisam, atender a todas as necessidades que os servidores precisam para o funcionamento do NAED. A gente efetivamente não conseguiu compreender. Para se ter uma ideia, Pamela, uma creche na cidade de Campinas, ela custa mais ou menos R$ 1.900.000 para ser construída. Com esse valor, dava para fazer 2 creches. Nós temos mais de 8.000 vagas de déficit de creche na cidade de Campinas. Então, se você fizesse 2 creches para 350 crianças cada uma, seriam 700 dessas 10.000 vagas já liberadas, né, já finalmente disponibilizadas para as pessoas, que com esse valor, a meu ver, excessivo, poderiam ter sido ofertadas para a população sem nenhum prejuízo para a cidade, para os servidores. Então, o nosso questionamento é um questionamento sobre qual que é a priorização que essa prefeitura dá para as políticas públicas. E essa compra já foi feita, já foi efetuada? Foi feita. Esse foi um requerimento que eu fiz a partir de uma informação que chegou para mim no final do ano passado. Esse requerimento eu fiz ele no começo desse ano e a resposta chegou para mim agora, recentemente. Então, a gente leu... Em relação a esse imóvel? Em relação a esse imóvel. Qual foi a resposta, vereador? A resposta foi essa. Eles nos mandaram o contrato de compra, mostrando quanto que foi o valor, o que foi comprado, e assim, não nos oferece uma justificativa consistente para falar por que essa casa é a casa que tinha que ser a casa do NAED. A gente acha isso
uma situação despropositada, entendeu? Não falou se foi feita uma pesquisa, se não falou nada. que foi feita pesquisa, não falou que foi procurado o menor preço, nada daquilo que a gente entende, que são as ações que devem caracterizar o trato com o dinheiro público, ficou confirmado pela resposta que eles receberam. Me parece que eles gostaram daquela casa, acharam que ela atendia as Imagino que necessidades. seja uma casa luxuosa, né? Por 5 milhões. 5 milhões de reais, né? Até onde a gente sabe, não tem imóvel mequetrefe por 5 milhões de reais em lugar nenhum da cidade. Nem no Alto Taquaral, que vai ser o lugar onde vai ser mais caro, cada metro quadrado lá vai ser mais caro. E mesmo a localização, né? Não é uma boa localização se a gente não é. O acesso de ônibus não é fácil. Centro, o acesso né? de ônibus não é fácil, né? Não é um lugar que é público, vai ser visível facilmente para quem está passando, não tem grande fluxo de pessoas ali. Então, na região leste, você tem vários outros bairros, o próprio Cambuí, inclusive, né? Um bairro que é da região leste. Mesmo mas aqui no sul também é possível encontrar. O NAED precisaria ser na região leste, porque ele é o espaço administrativo da leste. Mas tem vários bairros que a gente poderia colocar aí, Boa Esperança, Conceição, são tantos os bairros na leste que poderiam ser procurados com boas condições de acesso, de preço e que não foram. Então, esse requerimento para nós, ele demonstra principalmente uma certa maneira, a nosso ver, perdulária da prefeitura mesmo, de estar aí gastando dinheiro público com uma irresponsabilidade inadmissível e que, inclusive, a gente já tinha denunciado também recentemente, quando o ex-secretário de esportes da cidade alugou, também no Taquaral, parece que essa prefeitura tem um apreço particular pelo Taquaral, uma mansão para ser a nova sede da Secretaria de Esportes pelo valor de R$12 mil por mês. Foi alugado, não foi comprado, mas era um valor de R$12 mil por mês de aluguel. E a gente questionou se precisava, de novo, da Secretaria de Esportes ser mandada para um lugar tão valorizado, tão caro, tão nobre da cidade, ao invés de arrumar um bom edifício numa área em que isso fosse custar menos para o cidadão campineiro. Porque quem paga esse dinheiro não é a prefeitura. É a pessoa, somos nós, cidadãos, que estamos gastando dinheiro com impostos e a gente que vai para a precisa de prefeitura. outras coisas, igual você falou, construção de creche, reforma de centro de saúde, né? Exatamente. Com esse dinheiro dá para fazer muita coisa. Então, a gente acha que essa prefeitura realmente não está oferecendo serviços com qualidade suficiente para a gente poder achar que é justificado esse tipo de gasto. Em relação ao requerimento sobre a Secretaria de Esportes, o senhor teve uma resposta deles? A Secretaria de Esportes, na verdade, a gente nem fez um requerimento. A gente tomou conhecimento dessa compra, desse aluguel, viu essa questão e aí nós trouxemos isso a público, fizemos uma denúncia e aí, infelizmente, o que a gente viu da prefeitura foi a omissão em relação ao que é a opinião pública, ao que é um questionamento coerente de que se deveria buscar um outro imóvel. Além disso, esse imóvel ficou 2 meses vazio, ele foi alugado, foram pagos 2 aluguéis e não tinha ninguém trabalhando lá nos primeiros 2 meses, porque a secretaria ainda não tinha sido mudada para lá. Então, além disso, ainda teve esses R$24 mil aí que foram certamente desperdiçados só para poder garantir o imóvel. O que a gente fez, então, foi realmente tornar isso público para que o cidadão saiba o que está sendo feito com o dinheiro público. A gente sabe que um dos papéis que nós aqui temos na Câmara é informar, porque a gente tem acesso aqui a informações que muitas vezes o cidadão, ele até vai ter também, porque a lei de acesso à informação garante, mas ele tem dificuldade para acessar. Uma informação dessa, poucas pessoas sabem e não tem como cobrar, né? Exatamente. Então a gente espera que o programa, que o mandato do vereador faça um bom papel aqui para fiscalizar essas compras excessivas da prefeitura, né? É isso. E agora, em vias dessa resposta vaga, vereador, em relação ao requerimento do NAED, qual que é o seu próximo passo? Não, a gente agora vai questionar novamente, vai ver certinho como é que foi essa compra, vamos investigar isso com cuidado, né, para que a gente também não cometa nenhuma injustiça. Nós vamos procurar certinho como é que foi feita essa compra, por que foi escolhido esse imóvel. Quem que é o proprietário? Exatamente. Fazer toda essa investigação, tanto na forma de requerimento, quanto efetivamente procurando levantar as informações que a gente precisa para poder garantir que uma situação abusiva feita essa não passa despercebida e não vai deixar de ser apurada até os últimos detalhes. Claro, bom, a gente vai acompanhar e o senhor fica à vontade para voltar aqui no programa e nos dar boas notícias. Tá certo. Vereador, agora o senhor também apresentou uma moção referente à reforma política, que apela ao Congresso que aprove a proposta que acaba com coligações partidárias nas eleições proporcionais. Para explicar um pouco mais, o que acontece? Bem,
a questão das coligações proporcionais, né? Nós já vamos falar de um assunto mais amplo sobre como é que o Brasil hoje se organiza para eleições, para o processo político. Esse é um momento em que tudo isso está sendo questionado intensamente pela população, por muitos representantes, inclusive dos partidos e que estão envolvidos na política diretamente. E o que acontece hoje no Brasil é que você tem as chamadas coligações proporcionais. O que são as coligações proporcionais? O partido A e o partido B se juntam, mas não se juntam para apoiar um candidato a prefeito, a governador, a presidente. Se juntam para apoiar, para lançarem juntos uma chapa de deputado, de vereador, de cargos proporcionais. Só que tem um detalhe, os partidos, na sua concepção, eles são exatamente as representações das diferenças que existem na sociedade. Então, eu sou do Partido dos Trabalhadores, tem um outro vereador que é do partido do PSDB. A gente representa blocos distintos de pensamento, de projetos para o país, e quando a gente se coloca nas nossas candidaturas, nós estamos representando um corpo de ideias. Quando você permite que as coligações proporcionais aconteçam, o que você está, na verdade, permitindo? Que partidos inteiros anulem as suas bandeiras, as suas plataformas, em favor de quê? Em favor de conseguir mais voto. Isso é um dispositivo malandro que é permitido hoje pela política brasileira, que permite que você tenha pequenos partidos que, às vezes, em troca de dinheiro, às vezes, em troca de um favor político, oferecem os seus votos, que são, às vezes, poucos, não são suficientes para eleger um parlamentar, mas que vão ajudar a eleger o outro partido, um representante daquele outro partido. Então, a gente acaba tendo... É muito injusto, né? É uma perversão do nosso sistema político e é mais um instrumento que ajuda a borrar o que são as divisões entre os partidos, as diferenças entre os projetos. Esse tipo de processo, ele acabou propiciando o nascimento, o surgimento e a proliferação de muitos partidinhos de aluguel. Hoje em dia nós temos mais de 30 partidos no Brasil. Boa parte desses partidos não representa absolutamente nada em termos de ideia, em termos de novidade. Outros eram para ser formados, né? Daí foram derrubados. Partidos que poderiam representar algum campo de ideias diferente no Brasil não conseguiram ser criados, alguns deles. Mas o que a gente tem muito são pequenos partidinhos que têm seus caciques, os partidos têm dono, praticamente, né? São partidos que têm uma figura que é o parlamentar que sempre é eleito, o cara que decide quem vai sair candidato e quem não vai, qual aliança vai fazer e qual não vai. E que servem basicamente para oferecer tempo de TV para parlamentares e esses votinhos que a gente vê para as coligações proporcionais. Então, a gente acha que não tinha que ter coligação na proporcionalidade, nas eleições para vereador, para deputado, porque é o seguinte, A é A, B é B, C é C. No caso do Congresso, da Câmara, é isso que tem que ser. Cada um tem que representar o campo de ideias que ele tem no partido dele, pelo qual ele vai ser eleito. E não essa nuvem, essa coisa difusa. A gente espera que com isso a gente ajude a diminuir um pouco essa proliferação de partidinhos que não têm representatividade, não têm base social e que efetivamente são instrumentos da degeneração do nosso sistema político. Tá certo. E não se esqueça que hoje, às 7 horas da noite, a TV Câmara vai transmitir ao vivo um debate público aqui no plenário da Casa sobre a reforma política aqui para o nosso país. Vereador, agora para finalizar, o senhor é autor de um projeto junto com o Arthur Orsi, né? Exatamente. Que obriga o Poder Executivo a divulgar a cada 10 dias o número de casos de dengue confirmados aqui em Campinas, que já está assustador. Bem, infelizmente Campinas novamente vem se colocando aí entre as líderes nacionais em termos de número de casos de dengue, né? Eu já trouxe isso repetidas vezes, isso tem uma causa muito clara, que é a incompetência da Prefeitura Municipal para cumprir as metas e diretrizes do Programa Municipal de Combate à Dengue, né? A gente tem, já é uma coisa recorrente essa situação em Campinas. Ano passado nós fomos a primeira cidade do Brasil em termos de número de casos, a primeira entre todas as cidades do país. O que acontece é que antigamente você tinha um boletim que era divulgado a cada semana, que era colocado no site da prefeitura, era de fácil acesso e todo mundo podia ver quantos casos de dengue teve, quantos não teve, como é que tá, quais regiões estão mais afetadas, quais que não estão. E o que acontece hoje é que esse boletim não está mais sendo divulgado. Então, eu e o vereador Arthur Orsi pensamos que seria muito importante garantir a publicidade
das notificações de dengue, e a gente até pretende acrescentar outras doenças transmitidas por mosquitos também, como o chikungunya e eventualmente outra doença que possa chegar em Campinas no rol dessas doenças que tem que ser divulgadas, porque a gente acha que isso, antes de mais nada, além de ser uma informação valiosa para o público, isso é um instrumento para as pessoas saberem onde é que estão acontecendo os casos, de que maneira elas podem enfrentar essa situação nos seus domicílios, de que maneira elas devem se precaver. E, além disso, é claro, a gente considera esse um importante instrumento para tornar público e responsabilizar o poder público e até para que a gente possa tomar medidas de forma precoce quando a gente percebe que, de alguma maneira, a dengue está saindo do controle, como infelizmente é novamente o caso em 2015. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso tempo já acabou, mas o senhor fica à vontade para fazer suas conclusões finais. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com a audiência da TV Câmara e colocar à disposição o nosso mandato, o nosso trabalho, para as diversas questões que podem surgir aí. Agradecer nossa discussão. Muito obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. E claro, não deixe de acompanhar o site da Câmara Municipal de Campinas, a página do vereador nas redes sociais e, claro, a programação da Câmara Municipal, da TV Câmara Municipal de Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até um próximo programa.